Florence Scovel Shinn fez uma descoberta incrível em 1925, que transformou completamente a relação dela com a prosperidade. Ela percebeu que o dinheiro não era só um objeto, era uma presença, uma entidade viva que respondia a quem sabia como invocá-la corretamente. E hoje, você vai aprender o jeito certo de fazer isso. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta que pode parecer um pouco estranha. Você já chamou o dinheiro pelo nome? Não estou falando de ficar desejando dinheiro. Não estou falando de pedir dinheiro a Deus. Estou perguntando se você já olhou para a abundância como se ela fosse alguém real e falou o nome dela em voz alta. A maioria das pessoas nunca fez isso. E é exatamente por isso que o dinheiro parece não dar ouvidos a elas. Florence ensinava que a palavra falada é sua varinha mágica. Mas não é qualquer palavra. São palavras específicas, ditas de um jeito específico, com uma intenção muito clara. E quando você aprende a chamar o dinheiro pelo nome verdadeiro dele, algo extraordinário acontece. Ele obedece. Não porque você merece, não porque você ralou muito, mas porque você finalmente está falando a língua que a prosperidade entende. Nos próximos minutos, eu vou te revelar 3 segredos que Florence guardava só para os alunos mais dedicados. O primeiro é o nome secreto da abundância. O segundo é a forma correta de pronunciá-lo. E o terceiro é o momento exato em que ele traz resultados mais rápidos. Mas presta atenção, porque tem um detalhe que quase ninguém percebe. Florence dizia que chamar o dinheiro pelo nome errado é pior do que não chamar. É como gritar o nome de alguém que você quer atrair, com um olhar de desespero. A pessoa foge. O dinheiro faz a mesma coisa. Então, vamos começar do começo. Lá em 1923, Florence estava trabalhando com uma mulher chamada Anna. Anna tinha perdido quase tudo. O marido tinha falecido. Os investimentos tinham ido por água abaixo. Ela vivia de favor na casa de uma prima, que não perdia a chance de mostrar que ela era um peso. Anna chegou no consultório de Florence com uma pergunta simples. Por que o dinheiro me abandonou? Florence olhou para ela em silêncio por um bom tempo. Daí, disse algo que mudou tudo. Você nunca teve o dinheiro. Você tinha coisas. O dinheiro em si nunca foi seu. Porque você nunca o conheceu de verdade. Nunca o invocou. Nunca estabeleceu uma relação com ele. Ele estava só de passagem pela sua vida, indo para algum lugar onde seria reconhecido. Anna ficou confusa. Como assim? Reconhecido? É só dinheiro? Florence sorriu. Esse é exatamente o problema. Para você, é só dinheiro. Para quem prospera de verdade, é uma força viva que responde a quem a honra. Naquele dia, Florence ensinou a Anna o primeiro decreto de invocação da abundância. Não era uma afirmação. Não era uma oração. Era uma convocação direta, usando o nome espiritual da prosperidade. E em 7 dias, algo inexplicável aconteceu. Uma carta chegou do escritório de advocacia que cuidava dos bens do marido. Tinha um erro nos cálculos. Anna tinha direito a uma quantia que ninguém tinha percebido, o suficiente para ela se reestabelecer. Coincidência? Florence não acreditava em coincidências. Ela dizia que, quando você chama corretamente, o universo não tem escolha a não ser responder. É lei, não é favor. Mas aqui está o ponto que ninguém ensina. O nome da abundância não é dinheiro. Não é riqueza, não é prosperidade. Esses são só rótulos que a gente inventou. O nome verdadeiro, segundo os estudos de Florence sobre textos antigos, vem de uma raiz que significa fluxo eterno.
Em hebraico, existe uma palavra que chega perto disso. Shefa. Significa emanação abundante, fluxo divino que nunca cessa. Quando Florence ensinava os alunos a invocar a prosperidade, ela não usava a palavra dinheiro. Ela usava variações desse conceito de fluxo. E por que isso importa tanto? Porque, quando você chama algo pelo nome verdadeiro, você acessa a essência daquilo. Quando você chama pelo nome superficial, você só toca a superfície. Pensa comigo, se alguém te chamasse pelo seu apelido de infância, aquele que só as pessoas mais íntimas conhecem, você não sentiria algo diferente? Uma conexão mais profunda, uma vontade maior de responder? O dinheiro funciona assim. Ele responde mais intensamente quando você o chama pelo que ele realmente é. Um fluxo, uma emanação, uma energia em movimento, que escolhe onde pousar baseada em quem a reconhece de verdade. Florence desenvolveu o que ela chamava de decreto de invocação nominal. Era uma sequência de palavras que combinava reconhecimento, chamado e recepção. Ela ensinava aos alunos que repetissem isso no momento em que acordavam, antes mesmo de abrir os olhos. O decreto começava assim: eu reconheço o fluxo eterno que governa toda a abundância. Eu o chamo pelo seu nome verdadeiro. Eu o convido a fluir através de mim e para mim. Eu me declaro um receptáculo aberto para tudo que ele quer me dar. Simples, não é? Mas a simplicidade esconde um poder imenso. Vou te explicar por que cada parte funciona. Quando você diz, eu reconheço, você está saindo da ignorância. A maioria das pessoas ignora completamente que existe uma força por trás do dinheiro físico. Elas acham que dinheiro é papel, metal, números na conta, e não. Isso é a manifestação. A força por trás é o que Florence chamava de substância infinita, ou a fonte divina. Quando você diz, eu o chamo pelo seu nome verdadeiro, você está estabelecendo intimidade. Você não está mais tratando a abundância como uma estranha. Você está dizendo que conhece quem ela realmente é. Isso cria uma conexão. Quando você diz, eu o convido a fluir através de mim e para mim, você está abrindo dois canais. O canal de recepção e o canal de passagem. Florence era muito clara sobre isso. Quem quer reter abundância, perde. Quem deixa fluir através de si, multiplica. E a última parte, eu me declaro receptáculo aberto. Isso resolve o problema número 1 da maioria das pessoas. Elas pedem, mas estão fechadas para receber. Seus medos, suas crenças limitantes, seu senso de não merecimento, tudo isso fecha os portais. Declarar-se aberto é um ato de fé que o subconsciente registra. Mas calma, existe um segundo nível desse decreto, que Florence só ensinava para quem já dominava o primeiro. E é nesse segundo nível que as manifestações começam a acontecer numa velocidade inacreditável. Ela descobriu que adicionar elementos de autoridade ao chamado amplificava os resultados. Não autoridade arrogante, autoridade amorosa. A autoridade de quem sabe que tem direito divino à abundância. O decreto expandido incluía uma frase adicional. E eu decreto que esse fluxo me reconhece como seu parceiro nesta dimensão. Não seu servo, não seu mendigo, seu parceiro. Quando Ana começou a usar essa versão, os resultados multiplicaram. Em 3 meses, ela não só tinha se reestabelecido, ela estava ajudando a prima, que antes a tratava como um peso. Florence documentou dezenas de casos similares.
Florence Scovel Shinn, lá em 1925, descobriu algo que mudou tudo na forma como ela via a realização. Ela entendeu que o dinheiro não era só uma coisa qualquer, era uma presença, uma entidade viva que respondia a quem soubesse o jeito certo de invocar. E hoje, você vai aprender exatamente como fazer isso. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta que pode parecer esquisita. Você já chamou a realização pelo nome? Não estou falando de desejar dinheiro. Não estou falando de pedir dinheiro. Estou perguntando se você já olhou para a graça divina como se ela fosse alguém de verdade e disse o nome dela em voz alta. Pessoas que passaram anos pedindo, implorando, trabalhando exaustivamente e que só começaram a prosperar quando mudaram a forma como se relacionavam com a energia da realização. Um caso particularmente interessante foi o de um homem chamado Ricardo. Ricardo era professor, ganhava pouco, vivia reclamando que intelectuais sempre são pobres. Florence o confrontou diretamente. Você está chamando a pobreza pelo nome. Todos os dias você diz que pessoas como você são pobres. A fonte divina está apenas obedecendo seu chamado. Ricardo ficou irritado. Mas eu estou só descrevendo a realidade. Florence respondeu com uma das suas frases mais famosas. Você não descreve a realidade. Você decreta a realidade. Cada palavra sua é um chamado, e você está chamando exatamente o que não quer. Ricardo resistiu por semanas, mas algo nas palavras de Florence ficou ressoando nele. Finalmente, ele decidiu experimentar. Por 30 dias, ele pararia de falar sobre falta e começaria a invocar a bênção pelo nome todas as manhãs. O que aconteceu naqueles 30 dias desafia a explicação lógica. Na primeira semana, nada visível mudou, mas Ricardo percebeu que sua ansiedade sobre dinheiro estava diminuindo. Ele dormia melhor, acordava mais leve. Na segunda semana, um antigo aluno entrou em contato. Queria agradecer pelo impacto que Ricardo tinha tido na vida dele anos atrás. E queria retribuir oferecendo uma oportunidade, um programa de tutoria privada, que pagava 3 vezes o que Ricardo ganhava na escola. Na terceira semana, Ricardo descobriu que tinha direito a um reajuste salarial retroativo, que ninguém havia processado corretamente. O valor era substancial. Na quarta semana, ele recebeu uma herança inesperada de um tio distante, que ele mal conhecia. Quando Ricardo voltou para conversar com Florence, estava transformado, não só financeiramente. Sua postura era diferente. Seu olhar era diferente. Ele tinha entendido algo profundo. Florence perguntou o que ele havia aprendido. Ricardo disse algo que ela anotou. E depois citou em palestras. Eu passei a vida toda reclamando que o dinheiro não vinha. Agora entendo que ele estava vindo o tempo todo. Mas eu estava parado na porta gritando, vá embora, enquanto dizia, estou pedindo que entre. Minhas palavras sobre escassez eram mais fortes que meus desejos de abundância. Essa é a armadilha que aprisiona milhões de pessoas. Elas querem uma coisa, mas chamam outra. Desejam realização, mas decretam falta todos os dias, nas conversas com amigos, nos pensamentos silenciosos, nas reclamações sobre preços, sobre contas, sobre como está difícil. Cada uma dessas palavras é um chamado, e a fonte divina não julga. Ela apenas responde. Florence era incansável em ensinar isso. Ela dizia que a maioria das pessoas precisaria de uma transformação radical na forma como fala. Não apenas adicionar orações positivas, mas eliminar completamente as invocações negativas que fazem sem perceber.
E aqui está algo que poucos professores modernos de lei da atração entendem. Não basta adicionar positividade. Você precisa remover a negatividade. Se você faz 10 orações de bênção pela manhã, mas passa o dia reclamando de dinheiro, as orações não têm força suficiente para superar as reclamações. É como encher um balde furado. Você pode jogar água o dia todo. Se não tapar os buracos, nunca vai encher. Florence ensinava um exercício que ela chamava de jejum verbal de escassez. Por 7 dias, a pessoa se comprometia a não pronunciar nenhuma palavra relacionada à falta. Dificuldade financeira, carestia, crise, nenhuma. A maioria fracassava no primeiro dia, algumas na primeira hora. O hábito de falar sobre falta estava tão entranhado que era quase automático. Mas quem conseguia completar os 7 dias relatava mudanças surpreendentes, não apenas nas finanças, na energia geral, no humor, nos relacionamentos. Era como se limpar a linguagem, limpasse a própria percepção da realidade. Uma aluna chamada Valéria completou o jejum e escreveu para Florence. Ela disse que no 4º dia percebeu algo assustador. Quase 90% das suas conversas giravam em torno de reclamações financeiras, seja dela mesma ou de outros. Quando ela parou de participar dessas conversas, muitos relacionamentos ficaram estranhos. Ela, literalmente, não tinha mais o que falar com certas pessoas. Florence respondeu que isso era esperado. Miséria ama companhia. Escassez se alimenta de confirmação coletiva. Quando você para de alimentar o círculo de reclamação, ele estranha. Mas você está se libertando de uma prisão que nem sabia que existia. Valéria continuou o processo. Em 3 meses, ela havia mudado não só suas finanças, mas seu círculo social inteiro. As pessoas ao redor dela agora eram diferentes. Falavam de possibilidades, de projetos, de crescimento. O ambiente de escassez havia sido substituído por um ambiente de expansão. Isso nos leva ao segundo grande segredo que Florence ensinava sobre invocar a realização pelo nome. A forma de pronunciar. Não basta saber as palavras, a entonação, a emoção, a energia por trás das palavras determina sua potência. Florence observou que o mesmo decreto dito de 2 formas diferentes produzia resultados completamente opostos. Quando alguém dizia, eu decreto bênção em minha vida, com tom de desespero, de súplica, de dúvida disfarçada, a fonte divina recebia uma mensagem confusa. As palavras diziam uma coisa, a energia dizia outra. E quando há conflito entre palavra e energia, a energia sempre vence. Mas quando alguém dizia as mesmas palavras, com tom de autoridade serena, de certeza tranquila, de quem sabe que está apenas afirmando o óbvio, os resultados eram imediatos e poderosos. Florence desenvolveu o que ela chamava de voz da oração. Era um tom específico, que combinava firmeza e suavidade. Não era gritar, não era sussurrar, era declarar com a naturalidade de quem afirma que o céu é azul. Ela pedia aos alunos que praticassem primeiro com afirmações neutras, frases que não carregavam carga emocional. Meu nome é tal, eu moro em tal lugar. Coisas que eram simplesmente verdade e que a pessoa dizia sem ansiedade nem esperança. Depois, ela pedia que usassem exatamente esse mesmo tom para as orações de graça divina. A mesma naturalidade, a mesma certeza, a mesma ausência de drama. Isso era difícil para a maioria, porque quando se trata de dinheiro, as pessoas têm muita carga emocional.
medos antigos, traumas, memórias de falta e humilhações. Tudo isso infecta a voz. Quando elas tentam decretar prosperidade, Florence tinha um exercício para isso também. Ela pedia que a pessoa escrevesse uma lista de todas as memórias dolorosas relacionadas a dinheiro. Cada vez que sentiu vergonha, cada vez que passou necessidade, cada vez que foi rejeitada ou julgada por questões financeiras. Depois, ela conduzia um processo de perdão e liberação dessas memórias, usando orações específicas que cortavam a ligação energética entre o passado e o presente. Uma das orações mais poderosas que ela usava era esta: eu liberto toda memória de falta. Eu perdoo todos que me fizeram sentir indigna da graça divina. Eu me perdoo por ter acreditado na escassez. Eu corto agora todo laço com o passado de limitação. Estou livre, estou livre, estou livre. A repetição do estou livre 3 vezes era intencional. Florence acreditava no poder do número 3 para selar as orações. 3 é o número da manifestação completa. Começo, meio e fim. Pensamento, palavra e ação. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 é completude. Quando você diz estou livre 3 vezes, você não está apenas afirmando, você está selando, fechando um ciclo, declarando que aquele capítulo acabou definitivamente. Muitos alunos relatavam que ao fazer esse exercício, sentiam fisicamente algo se soltar. Alguns choravam. Alguns sentiam calafrios. Alguns tinham sensação de leveza repentina. O corpo estava liberando memórias armazenadas, que bloqueavam o caminho da prosperidade. E é exatamente aí que entramos no terceiro grande segredo: o momento exato em que o chamado produz resultados mais rápidos. Florence descobriu, através de anos de observação, que existiam janelas temporais, onde as orações tinham potência multiplicada. Não era superstição, era observação científica do funcionamento da mente subconsciente. O primeiro momento de poder é imediatamente ao acordar. Nos primeiros 5 minutos de consciência, o subconsciente ainda está em estado alfa, ainda receptivo, ainda maleável, ainda conectado ao campo de possibilidades infinitas que visitamos no sono. Se você usa esses 5 minutos para orar por abundância, as palavras penetram fundo, muito mais fundo do que se você esperasse 1 hora. Florence era categórica sobre isso. Ela dizia que a maioria das pessoas desperdiça a janela mais preciosa do dia. Acordam e imediatamente checam problemas. Pensam nas contas, lembram das dificuldades, antecipam estresse e, com isso, programam o dia inteiro para a escassez. O segundo momento de poder é antes de dormir, especialmente nos últimos minutos antes de perder a consciência. Tudo que você coloca na mente nesse momento vai trabalhar durante a noite inteira. O subconsciente não dorme. Ele processa, ele organiza, ele cria. Se você adormece com pensamentos de falta, ele vai trabalhar para manifestar falta. Se você adormece com orações de graça divina, ele vai trabalhar para manifestar a graça divina. Florence ensinava um ritual noturno específico. Ela pedia que os alunos deitassem, fechassem os olhos e repetissem internamente a oração de invocação nominal, a não em voz alta, internamente, deixando as palavras se dissolverem no silêncio da mente, enquanto o sono chegava. Mas havia um terceiro momento, que Florence considerava ainda mais poderoso que os outros 2. E este, poucos conhecem.
o momento da gratidão inesperada. Ela explicava assim: quando você sente gratidão genuína por algo que ainda não aconteceu, você cria um curto-circuito no tempo. Você está agradecendo no presente por algo que seu racional diz estar no futuro. Isso confunde a mente linear. E na confusão, algo mágico acontece. O universo recebe a gratidão como se a coisa já existisse e corre para manifestá-la, para justificar a gratidão que você já está sentindo. É como um paradoxo temporal. Você agradece antes de receber. E porque agradeceu, recebe. Mas só recebe porque agradeceu antes. Qual veio primeiro? Florence dizia que não importa qual veio primeiro. O que importa é que funciona. A oração que ela ensinava para esse momento era diferente. Incluía gratidão explícita. Eu agradeço profundamente pelo fluxo abundante que já está se movendo em minha direção. Eu agradeço pelos caminhos que já estão se abrindo, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Eu agradeço por estar sendo cuidada pela fonte divina que governa toda a realização. Percebe a diferença? Não é pedir, é agradecer. Não é esperar, é reconhecer que já está acontecendo. Isso muda completamente a vibração. E aqui entra algo que vai parecer radical, mas é absolutamente essencial. Florence ensinou que você não deve especificar como o dinheiro vai chegar. Isso limita o universo. Quando você diz, preciso de um aumento, ou quero ganhar na loteria, ou espero aquele cliente fechar. Você está dizendo ao universo por onde ele deve entregar. E muitas vezes, aquele caminho não é o melhor. O universo pode ter algo muito maior preparado. Mas se você insiste em receber por uma porta específica, você pode bloquear todas as outras. A oração correta abre todas as portas. Eu me abro para receber a graça divina por todos os canais, conhecidos e desconhecidos. Eu permito que o fluxo escolha a melhor forma de chegar até mim. Eu confio que a inteligência infinita sabe mais do que minha mente limitada. Ana, aquela primeira aluna que mencionei, cometeu esse erro no início. Ela estava tão focada em herança, em receber de fontes previsíveis, e quase perdeu oportunidades que vinham de direções inesperadas. Florence a corrigiu. Você está olhando para 3 portas e ignorando as outras 97. O dinheiro não precisa vir de onde você espera. Ele precisa vir. De onde? Deixa o universo decidir. Essa mentalidade de abertura total é crucial e exige um tipo específico de fé. Não a fé de quem espera passivamente. A fé de quem sabe que está sendo guiado. A fé que age quando a intuição chama. A fé que reconhece oportunidades em lugares improváveis. Florence chamava isso de fé ativa, em oposição à fé passiva, que fica apenas esperando cair do céu. Fé ativa é orar e agir, chamar e se movimentar, invocar e estar pronto para receber quando chegar. Ela usava uma metáfora que ficou famosa entre seus alunos. Imagine que você está esperando um navio com tesouro chegar ao porto. Você pode ficar sentado em casa, pensando no navio. Ou você pode ir até o porto e ficar pronto para quando ele chegar. Quem você acha que vai receber o tesouro primeiro? Orar é como enviar o chamado para o navio. Mas você ainda precisa ir ao porto. Você ainda precisa estar posicionado para receber. Na prática, isso significa que, depois de fazer suas orações de manhã, você presta atenção especial às ideias que surgem, às coincidências que aparecem, às pessoas que cruzam seu caminho.
aos impulsos intuitivos que parecem não fazer sentido racional. Florence dizia que a intuição é o GPS do universo. Quando você ora corretamente, a intuição começa a te guiar para onde a graça divina está esperando. Mas você precisa seguir. Muitas pessoas fazem orações perfeitas e depois ignoram completamente os sinais que recebem. Têm um impulso de ligar para alguém. Ignoram. Sentem vontade de ir a um lugar diferente. Deixam para lá. Percebem uma oportunidade que parece pequena demais. Desprezam. E depois reclamam que as orações não funcionam. Funcionam sim. Você é que não está fazendo a sua parte. Você acaba de descobrir algo que poucos canais sobre a lei da atração revelam. Não basta saber as palavras. Você precisa saber o tom. Você precisa saber o momento. E você precisa agir quando a graça divina responde. Se esse conhecimento está ressoando em você, se você sentiu algo se movimentar por dentro enquanto ouvia, eu quero te convidar a fazer parte dessa missão de espalhar a sabedoria autêntica de Florence Scovel Shinn. O Super Thanks ali embaixo não é só uma forma de apoio. É você colocando em prática a lei da circulação que Florence ensinava. Quando você permite que a energia flua através de você, ela se multiplica. Quando você retém, ela estagna. Cada pessoa que clica naquele coração dourado está dizendo: eu entendi, eu recebi valor, e eu escolho fazer essa energia circular. Você não é apenas espectador desse canal. Você é parte do movimento que está resgatando os ensinamentos originais de Florence, antes que fossem diluídos pelo mercado de autoajuda superficial. Agora, vou revelar a técnica completa que une tudo isso. O ritual de invocação nominal da abundância. É um processo de 7 passos que Florence desenvolveu ao longo de 20 anos de prática e refinamento. Primeiro passo: limpeza verbal. Por 24 horas antes do ritual, você se compromete a não pronunciar nenhuma palavra de escassez, nenhuma reclamação sobre dinheiro, nenhuma referência a dificuldades financeiras. Você está preparando o terreno. Segundo passo: liberação do passado. Na noite anterior ao ritual, você escreve todas as memórias dolorosas sobre dinheiro em um papel. Depois, você lê em voz alta: eu liberto esta memória. Eu perdoo todos os envolvidos. Eu me perdoo. E queima o papel. Se não puder queimar, rasgue em pedaços minúsculos e jogue fora. O ato físico importa. Ele sinaliza para o subconsciente que aquele ciclo acabou. Terceiro passo: preparação do espaço. Na manhã do ritual, você acende uma vela. Pode ser qualquer vela, mas Florence preferia verde para a abundância, ou dourada para a prosperidade. A vela representa a luz da consciência superior que você está invocando. Quarto passo: centralização. Você se senta confortavelmente, fecha os olhos e respira fundo, 3 vezes. Em cada expiração, você imagina que está soltando tensão, medo, dúvida. Você está esvaziando para poder encher. Quinto passo: a invocação. Com a vela acesa diante de você, você pronuncia o decreto completo. Eu reconheço o fluxo eterno que governa toda a bênção. Eu o chamo pela sua essência verdadeira. Shefa, emanação divina, fonte infinita. Eu o convido a fluir através de mim e para mim. Eu me declaro receptáculo aberto para tudo que Ele quer me dar. Eu decreto que esse fluxo me reconhece como seu parceiro nesta dimensão. Sexto passo: gratidão antecipada, ainda com os olhos fechados. Você sente gratidão. Não pensa em gratidão. Sente no coração, no corpo,
Você agradece como se já tivesse recebido o que pediu. Permanece nesse sentimento por pelo menos 3 minutos. 7º passo: selamento. Você abre os olhos, olha para a chama da vela e diz em voz alta: está feito, está consumado. Eu recebo. Depois apaga a vela e segue seu dia com fé absoluta de que algo já está em movimento. Florence recomendava fazer esse ritual uma vez por semana. Não todos os dias, porque fazer demais pode transmitir desespero à graça divina. Uma vez por semana mostra consistência, sem ansiedade. Entre os rituais semanais, você mantém a prática diária simples, o decreto de manhã ao acordar, a gratidão à noite antes de dormir e atenção constante aos sinais e sincronicidades. Uma aluna chamada Beatriz seguiu esse protocolo exatamente como Florence ensinou. Em 45 dias, ela relatou mudanças que chamou de impossíveis de explicar. Dinheiro começou a aparecer de formas que ela nunca imaginaria. Um reembolso de imposto que estava perdido há anos. Um trabalho freelance que surgiu do nada. Uma dívida que simplesmente foi perdoada por razões que a outra parte não soube explicar. Beatriz perguntou a Florence como isso era possível. A resposta dela merece ser gravada na memória. Você parou de bloquear o que sempre foi seu. A bênção não veio de fora. Ela estava tentando chegar há anos. Você finalmente tirou as pedras do caminho. Esse é o ponto que muda tudo. A bênção não é algo que você conquista. É algo que você permite. Não é algo que você busca lá fora. É algo que você desobstrui aqui dentro. Os decretos, os rituais, as técnicas. Tudo isso serve para remover as barreiras internas, os medos, as crenças, os padrões herdados, as memórias cristalizadas. Quando você limpa isso, o fluxo natural se restabelece. É como um rio que foi represado por entulho. Você pode fazer danças da chuva pedindo mais água. Mas se a represa de entulho continua ali, não adianta. O que você precisa é limpar o entulho. A água já está querendo fluir. Sua bênção já está querendo fluir. A questão é, o que está bloqueando? Florence dizia que identificar os bloqueios específicos de cada pessoa era uma arte. Algumas tinham bloqueios de merecimento. Não acreditavam que mereciam prosperar. Outras tinham bloqueios de culpa. Sentiam que dinheiro era sujo ou espiritualmente inadequado. Outras tinham bloqueios de medo. Receavam que com dinheiro viriam problemas, inveja, perda de valores. Cada bloqueio exigia um trabalho específico, mas todos compartilhavam algo em comum. Eram criados e sustentados por palavras, pensamentos verbalizados, decretos inconscientes repetidos milhares de vezes ao longo dos anos. Se você quer saber qual é seu bloqueio principal, faça o seguinte: complete esta frase em voz alta, rapidamente, sem pensar. Eu não posso ser rico porque... A primeira coisa que vier à mente é seu bloqueio. Pode ser surpreendente, pode ser constrangedor, mas é real. E só reconhecendo o que é real, você pode transformá-lo. Florence criou decretos específicos para cada tipo de bloqueio. Para quem tinha bloqueio de merecimento, ela ensinava: eu mereço a bênção pelo simples fato de existir. Meu merecimento não depende do que faço, mas do que sou. Eu sou filho da fonte divina. Herdar a bênção é meu direito de nascença. Para quem tinha bloqueio de culpa, ela ensinava: dinheiro é energia neutra, não é bom, nem mal. É o que eu faço com ele que determina seu caráter. Nas minhas mãos. Dinheiro se torna ferramenta de bem. Eu abençoo o dinheiro.
e ele me abençoa de volta. Para quem tinha bloqueio de medo, ela ensinava: a bênção me torna mais livre, não menos. Quanto mais próspero, mais posso ajudar. Quanto mais tenho, mais posso dar. O dinheiro em minhas mãos multiplica amor, não problemas. Escolha o decreto que ressoa com você. Se perceber que tem mais de um bloqueio, trabalhe um de cada vez. Não tente resolver tudo ao mesmo tempo. Florence era clara sobre isso. Um bloqueio por vez, com foco e persistência, até que esteja completamente dissolvido. Depois, siga para o próximo passo. Agora, quero saber de você. Qual foi a resposta que veio à sua mente quando você completou a frase: eu não posso ser rico porque... Compartilhe nos comentários. Não tenha vergonha. Nomear o bloqueio é o primeiro passo para dissolvê-lo. E quando você divide sua experiência, você ajuda outras pessoas que têm o mesmo bloqueio a se reconhecerem também. Você já identificou seu bloqueio? Ou ainda está descobrindo? Qual é o seu? Compartilhe aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários. E às vezes respondo com orientações específicas, baseadas nos ensinamentos de Florence Scovel Shinn. Lembra do que conversamos no início? A realização responde a quem sabe invocá-la pelo nome. E agora? Você sabe muito mais do que a maioria das pessoas sobre como fazer isso corretamente. Você sabe que existe um nome verdadeiro para a graça divina. Shefa, fluxo eterno, emanação divina. Você sabe que o tom importa tanto quanto as palavras. Autoridade serena, certeza tranquila, a naturalidade de quem afirma o óbvio. Você sabe que existem momentos de poder. Os 5 minutos ao acordar, os últimos minutos antes de adormecer e o momento mágico da gratidão antecipada. Você sabe que precisa limpar antes de preencher, remover palavras de escassez, liberar memórias dolorosas, identificar e trabalhar seus bloqueios específicos. E você sabe que a fé ativa é o que faz tudo funcionar. Decretar e agir, invocar e se posicionar, conectar-se e estar pronto. Se você aplicar mesmo 10% do que aprendeu aqui, sua relação com o dinheiro nunca mais será a mesma, porque você deixou de ser alguém que pede e passou a ser alguém que invoca, alguém que chama, alguém que tem autoridade espiritual para decretar e ver a bênção se manifestar. Florence Scovel Shinn dedicou a vida inteira a ensinar isso. Ela viu milhares de pessoas transformarem suas finanças, simplesmente mudando as palavras que usavam. Ela provou, caso após caso, que a língua realmente tem poder de vida e morte, de graça divina e escassez. Agora, essa sabedoria está nas suas mãos, nas suas palavras, na sua voz. O que você vai decretar a partir de hoje? O dinheiro está esperando para ser chamado, pelo nome verdadeiro, com a voz correta, no momento certo. Invoque e veja a bênção obedecer,